que me deixou aqui na mão. Mas vamos lá. Pessoal, então, lá vamos nós. É o seguinte, genética molecular, então, é o estudo de quem? Dos ácidos nucleicos. Então, esses ácidos nucleicos, quem são eles? É o DNA e o RNA. Existem, então, vários tipos de RNAs. Aí a gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, o RNA transportador. E esses carinhas, então, são as estrelas da nossa live de hoje. O DNA e o RNA. Bom, vamos nessa. Então, DNA e RNA, como estava mostrando ali na imagem, que não ficou legal, então, lá no quadro, o DNA é uma fita dupla, né? Uma fita que, nesse caso, está formada por duas sequências de nucleotídeos, que elas se emparelham, né? Uma em relação à outra. E esse emparelhamento entre elas, né, se dá de forma complementar. Aí, o que quer dizer isso aí, desgrama? Que nome complicado, complementar. É assim, ó, toda adenina ela está ligada à timina, todo A está ligado a T no DNA, todo G está ligado a C. Aí existe um macete para poder a gente entender essa história do DNA, a gente fala assim, que todo Aguinaldo ele é Timóteo e toda Gal ela é Costa. E é assim que vai ocorrer a ligação dessas letrinhas, formando aí o DNA. E essas letrinhas é um componente do nucleotídeo chamado de bases nitrogenadas. Então, a gente tem a base nitrogenada citosina, guanina, adenina, timina. E lá no RNA, a gente tem uma diferença. O RNA ele não tem o T, ele tem o U, tá? E aí ele não tem timina, ele tem uracila no lugar. Beleza, beleza. Então essa é a diferença básica na estrutura, né? Entre DNA e RNA, como a gente pode perceber. Legal. Vamos lá, então a gente já viu duas diferenças. A diferença da composição, né? Fita dupla para o DNA, fita simples para o RNA. E a gente aprendeu, então, que existe um componente da base do nucleotídeo chamado de base nitrogenada. E aí o que acontece? A base nitrogenada timina, ela é exclusiva do DNA, e a base nitrogenada uracila, ela é exclusiva do RNA. E aí a gente está vendo, então, as bases nitrogenadas. Então, observem que existem dois tipos de bases nitrogenadas. As bases chamadas de purinas e as bases chamadas de pirimidinas. As bases purinas é a adenina e a guanina. E as bases pirimidinas é a chamada citosina, timina e uracila. Então lembra, o U ele é exclusivo do RNA, o T é exclusivo de quem? Do DNA. Como vocês podem perceber, as bases purinas ela tem dois anéis de carbono. Elas são aminas, né? Com dois anéis de carbono. E, nesse caso, as bases pirimidinas, o que acontece com elas? Elas têm só um anel de carbono. Então, essa aqui vai ser a diferença aqui entre os dois tipos de bases nitrogenadas. Aí, então, a gente chama de agência da CUT. Ó, AG, púricas, dois anéis. As pirimídicas, que vai ter somente um único anel. Beleza. Então, a união de bases nitrogenadas, um açúcar chamado pentose. Lembra da nossa aula de carboidrato? O que é pentose? Pentose é um carboidrato que tem 5 carbonos. E aí, quer dizer que existem dois tipos de pentoses, formando aí os ácidos nucleicos, que é a desoxirribose e a ribose. Então, a diferença entre ribose e desoxirribose deve ser apenas um átomo de oxigênio no carbono 2 da desoxirribose. Aí, nesse caso, então, o que está acontecendo? Está faltando ali um oxigênio. Ali era para ter um OH, e na desoxirribose está faltando esse O. Tá? E a ribose ela tem o OH. Essa aqui vai ser a diferença. Isso que vai determinar, então, o nome, né, do ácido nucleico. Então, ácido ribonucleico. O que quer dizer isso? O ácido nucleico que possui ribose, ribonucleico. O ácido nucleico possui desoxirribose, então ácido desoxirribonucleico, que vai ser o DNA. Tudo bem até aí? Então, a união de base nitrogenada, pentose e um fosfato formam um nucleotídeo, ok? Então, isso lembra aquela frase do Capitão Planeta, né? Lembra? Fogo, terra, ar, coração, sou o Capitão Planeta. Então, olha aí, quando a gente une fosfato, pentose, base nitrogenada, você forma quem? Forma um nucleotídeo. Massa?
Então, esse que é o grande lance aí do nucleotídeo. É um fosfato, um açúcar chamado pentose, que pode ser 10-oxirribose ou ribose, mais a base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas a gente aprendeu. Bom, o DNA, como nós explicamos antes, o DNA é formado como? Como vocês podem perceber nessa imagem, aí o que é que está acontecendo na imagem? Vocês estão vendo que tem dois filamentos, né, duas sequências. E essas sequências, então, elas se ligam como? De forma complementar. Então, o que eu tentei explicar antes. Agnaldo, Timóteo, né? A ligado a T. E aí, G ligado a C, Gal Costa. Então, nesse primeiro aí que a gente está vendo, aí a gente está vendo, então, que o DNA está lá como aqui, ó, começa com T e aí está ligado a A. Essa ligação que une as duas cadeias, né, que a gente pode chamar já de cadeias, olha aí, ó, é chamada ponte de hidrogênio. Lembra que a gente já estudou a ponte de hidrogênio quando a gente falou da água, né, que onde tem oxigênio e hidrogênio, pode ocorrer o quê? Uma interação elétrica, e essa interação elétrica que a gente vai chamar de ponte de hidrogênio. Bom, acontece o que também aqui? É que a galcosta, ou seja, G e C, guanina e citosina, ela tem 3 pontes de hidrogênio. E aí observem que lá embaixo a IP tem 2 pontes, OC e G tem 3 pontes. Isso é muito importante em relação à questão da desnaturação do DNA, por exemplo. O que seria desnaturar o DNA? Quebrar essas pontes de hidrogênio. Tá? Por que quebrar ponte é fácil? Porque lembra, a ponte de hidrogênio é uma das interações não covalentes mais forte, mas quer dizer que em uma temperatura de 70 a 80 graus, você está quebrando essas pontes e separando as cadeias do DNA. E o que une um nucleotídeo ao outro é uma ligação muito forte, uma ligação então chamada de fosfodiéster. Aí quer dizer que essa ligação do fosfato com o carbono da pentose é uma ligação covalente forte demais. E a ligação que une as cadeias é a ligação de ponte de hidrogênio, que a temperatura, né, de 70 a 80 graus está fazendo a quebra, e com isso desnaturando, né, o DNA. E o que seria desnaturar o DNA? Separar as cadeias. Lembra da nossa aula de proteínas, aula passada? Então, aquece a proteína, se desnatura ela, desenrola a proteína. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o DNA, só que separando ele em cadeias simples. Então, existe uma maquininha que faz a duplicação do DNA in vitro. O que quer dizer isso? Fora do corpo, que é chamado de PCR. E nessa maquininha, o que acontece? A gente aquece, ciclo de aquecimento, resfriamento, e aí o que você faz? Então, temperatura separa essas cadeias e depois a gente insere novos nucleotídeos para daí formar várias cópias de DNA. E é isso que vai dar, né, digamos assim, a grande função do DNA. Qual é essa grande função do DNA? Replicar. Replicar que quer dizer criar cópias, tá? Bom, mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos falar ainda mais ainda dessa estrutura. E que negócio é esse de sentido da vida, 5 linha, 3 linha? Vamos lá. É que o DNA tem duas cadeias, como vocês estão vendo aí na imagem. Presta atenção na imagem. Então, uma cadeia está de cabeça para baixo e a outra de cabeça para cima. Então, a cadeia que está de cabeça para baixo, né, é a 3 linha, e a cadeia que está de cabeça para cima é 5 linha. Então, vocês estão vendo aí 5, né? Aí 5 end, né? E isso significa o que, então? Que essa cadeia que está aí, ó, com a bolinha amarela para cima, é isso que é a cadeia que está de cabeça para cima, 5 linha. Enquanto que a outra, a complementar, a 3 linha, ela está de cabeça para baixo. Então, a gente diz que o DNA é uma cadeia dupla, tá? Antiparalela. Então, grava esse nome, antiparalela. Quer dizer que uma está de cabeça para cima e a outra de cabeça para baixo. Bom, que mais? Repare que o DNA é retorcido. E esse formato retorcido é o que a gente chama de hélice. Então, o DNA acaba sendo o quê? Uma dupla hélice complementar e antiparalela, já que estão como em sentidos opostos. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Show de bola. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Até aí, tá tudo bem?
Então, se vocês quiserem perguntar, é só falar, tá bom? Hoje eu não estou aparecendo aqui, que deu algum tilt aqui na nossa live. E aí, com isso, vocês não estão me vendo, tá bom? Mas vamos lá. Galera, então essa é a ligação que eu tentei explicar. É a ligação, então, chamada de quê? Chamada de fosfodiéster, que é a ligação, então, super forte, que está unindo, né, um nucleotídeo ao outro, tá? Essa ligação, então, fortíssima, é que une um nucleotídeo ao outro, enquanto que o que une as bases hidrogenadas é uma ligação de ponte hidrogênio. Tranquilos? Bom, a partir daqui, desse ponto da aula, a gente vai começar a aprender, então, por que eles são tão importantes? Por que DNA e RNA são tão importantes para a nossa vida? Tá? Então, porque eles são responsáveis por algo que a gente chama de fluxo da informação genética. Então, esse fluxo da informação genética ele vai acontecer a partir de 3 processos básicos: replicação, transcrição, tradução. Então, o objetivo da nossa aula é entender essa bioquímica que a gente fez agora. E agora a gente vai tentar fazer esse entendimento dos processos de fluxo de informação genética, que é replicação, transcrição, tradução. Então, quando a gente fala replicar, o que quer dizer replicar? Replicar quer dizer criar uma cópia, né? Então, eu vou copiar. Então, é isso que é fantástico. Então, o DNA ele consegue criar uma cópia dele mesmo. Então, esse processo dele se copiar é o que faz com que o DNA seja super importante para a vida, e é exatamente por quê? Porque uma das principais características de um ser vivo é se reproduzir. Então, é através do processo reprodutivo, né, que vai existir vida. Então, quer dizer, por isso que a gente diz que todo ser vivo tem obrigatoriamente DNA. Aí fica o vírus, né? E o vírus, nesse caso? Ele é um ser vivo, já que tem vírus de DNA também? E aí? Bom, então os cientistas atualmente, eles classificam vírus como estruturas supramoleculares, tá? Então, nesse caso, estruturas que têm ácido nucleico e proteína que conseguem se reproduzir e evoluir dentro de uma célula, ou seja, dentro de um ser vivo. E aí eles são chamados, então, de parasitas intracelulares obrigatórios. A gente tira o vírus disso aí, coloca, então, todo ser vivo. Então, o que garante a reprodução do ser vivo? A replicação, que é essa capacidade que o DNA tem de se duplicar. Tranquilos? Transcrição. O que é transcrever? Assim, digamos que o DNA ele tem a receita. E o RNA, ele é o cozinheiro. Entendeu? Ele vai lá e vai para a cozinha, né? E a panela, onde você faz a comida, né? Aí aqui vai ser a tradução. Então, a tradução, digamos que é onde vai ser feito, finalmente, aquilo que o DNA está pedindo. Então, o DNA tem uma receita, ele transforma essa receita em algo mais simples, que é o RNA, algo que pode sair, né? E aí a gente vai traduzir isso em algum lugar. Então, onde é que ocorre a tradução dessa receita? Numa panelinha que a gente vai chamar de ribossomo. Então, o ribossomo ele vai ser a estrutura que faz, então, o processo de tradução da informação genética. E aí lá vai. A gente vai aprender um por um, tá bom? Então, lá vamos nós. Duplicação. Então, o que é duplicar? Duplicar significa replicar, né? Então, como é que ocorre esse processo do DNA? Ele ocorre de forma semiconservativa. Essa é a palavrinha mágica quando a gente fala replicação. Então, entra em ação algumas enzimas. Então, quer dizer que essa replicação é dependente de enzimas. E essas enzimas é o que está aparecendo aí no slide para vocês. É chamada de helicase, a primeira enzima. E essa enzima ela vai desenrolar o DNA. Aí existe uma enzima chamada topoisomerase, que aí vai também desenrolar o DNA, já quebrando as pontes de hidrogênio. E aí vem outras enzimas que vai inserir os nucleotídeos, também de forma complementar. Então, quer dizer que de um lado tem A, eu coloco T. Onde tem T, coloco A. Onde tem G, coloco C. Onde tem T, coloco A. E aí, dessa forma, então, eu vou fazendo esse processo de quê? De duplicação do DNA. Tranquilos?
Perfeito, gente. Então lá vai. De um lado, a fita DNA ela vai contínua. Do outro lado, repare que a outra fita é meio devagarzinho lá, né? Então repare que tem uns buraquinhos. E aí, nesse caso, então, esses buraquinhos eles são chamados de fragmentos de Okazaki. Quer dizer, que são pedaços que não conseguem ser traduzidos, ou melhor, inseridos corretamente, porque o DNA está assim, ó. Uma fita está de 5 linhas para cima, a outra 3 linhas está para cabeça para baixo. Aí quer dizer que a enzima ela tem que se encaixar de forma diferente para ler de um lado e ler do outro. Aí quer dizer que uma fita é feita de forma, então, ó, rapidinha, e a outra é feita de forma descontínua e mais retardada, ou seja, mais devagar. Esse é o detalhezinho da replicação, que geralmente cai assim, em questões da UNEB, tá? Em questões assim mais complicadas de vestibulares. Mas para o Enem, basta a gente entender o quê? Que a replicação ela é semi-conservativa. Então, repare que o filamento azul, ele continua, e o que é novo é o filamento amarelo que eu estou inserindo aí. Então, é isso que tem que ficar na cabeça da gente. Como ocorre a replicação? De forma semi-conservativa. Tá certo? Então, nesse processo de duplicação, olha lá, ó, a enzima chamada DNA polimerase, é a principal enzima, ela vai lá e insere esses nucleotídeos, e essa inserção desses nucleotídeos é de forma complementar. Então, A, T, G, C, T, A, C, G. E aí você vai fazendo esse processo de replicação, e no final você vai ter duas moléculas completamente iguais. Bom, eu estou vendo que aqui no chat eu já tenho aqui uma pergunta. Essa pergunta aqui é de Nath. Ó. É por isso que o ribossomo é a única organela que tem nos vírus? Aí, isso é muito legal para poder a gente centrar aqui, ó. O que é um vírus? Vírus, lembra? É só uma cápsula de proteína com DNA ou RNA. Vírus, DNA, adenovírus. Vírus de RNA, RNA vírus. Então, nesse caso, o ribossomo não existe, né? Em um vírus. Então, vírus é algo assim, vazio. Em alguns vírus vai ter enzimas, entendeu? Só. Mas não tem mais nada. Então, não existe mais nada dentro de um vírus. Então, nesse caso, o vírus não tem ribossomo. O ribossomo só existe nas bactérias, tá? E isso é super importante para poder a gente definir, né? Separar o que é vírus, o que é bactéria. É exatamente por isso, tá bom? Então, lá vai. Então, se alguém um dia te perguntar, professor, qual é o sentido da vida? Aí você vai lá e diz, ó, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Por que 5 linhas, 3 linhas? Bom, porque todo o processo, tanto de transcrição quanto de tradução, de replicação e transcrição, ele é feito nesse sentido, no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá certo? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente vai falando lá da transcrição. Essa imagem que eu estou mostrando é só para vocês perceberem, novamente, como é que ocorre o processo de replicação, que é duplicar o DNA. Então lembra que a gente tentou explicar? O que está de azul escuro é a fita velha. O que está de azul claro é a fita nova. E é assim que acontece. Né? Você está formando ó, uma fita contínua e a outra ela vai parando aos pouquinhos. Por que ela vai parando aos pouquinhos? Porque você está fazendo o filamento complementar, ou aquele filamento novo, de cabeça para baixo, entendeu, gente? E aí quer dizer que a enzima, então, ela tem o maior problema para fazer isso, e por isso, desse lado, ela fica devagar, tá bom? Ela vai ser meio que retardada, né? Nesse sentido. Perfeito. Então, transcrever. Então, transcrição. O que seria transcrição? Digamos, né? Olá, eu estou falando em árabe, ó. Né? Falei em árabe aqui. Aí quer dizer que eu vou lá, a minha filha aqui que está produzindo aqui a aula aqui, vai lá e traduz para vocês. Aí falou aqui que é boa noite em árabe, ó. Olha lá, chega lá e diz, ó, boa noite. Ele falou boa noite, então isso é o quê? Uma transcrição, tá vendo? Eu peguei uma linguagem super complexa, né? E quem foi essa linguagem super complexa? Ó, esse árabe todo brabo aí. E aí ela foi lá e jogou o quê? E agora, ó, boa noite.
Então, todo mundo entendeu. Então, transcrever é mais ou menos isso, ou seja, tornar uma linguagem complexa em algo que mais simples, entende? Então, transformar a linguagem do DNA em RNA. Então, é isso que a gente vai chamar de transcrição. Então, a gente viu que para que ocorra a replicação, tem que ter várias enzimas, um complexo de enzimas. E aí, nesse caso, então, tem que ter helicase, DNA polimerase, né? E aí a gente viu lá um complexo de enzimas. Aqui a gente só precisa de uma. Então isso vai ser massa, porque transcrição, olha aí, só precisa de uma. E quem é essa uma? A RNA polimerase. Então essa enzima, ela vai pegar lá o RNA, desculpa, o DNA, e fazer a leitura do DNA. Então ao fazer essa leitura, o que ela vai fazendo? Onde tem T, coloca A. Onde tem C, coloca G. Onde tem T, coloca A. E assim vai ocorrendo o processo de transcrição. E quando ocorre a transcrição, significa que vai formar 3 tipos de RNAs. Então, existe o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico é o RNA que vai fazer o quê? Vai formar os ribossomos, o nome já diz. RNA-T é o transportador. O que é que ele faz? Transporta aminoácidos. E o RNA-M é o RNA mensageiro. Então, significa que ele tem alguma mensagem. E essa mensagem é o que a gente vai chamar de código genético. Então, esse código genético, ele é exatamente o que existe, né, no RNA mensageiro. Então, é isso que eu estava tentando explicar para vocês. Olha aí que massa, ó. Então, essa imagenzinha que está aqui agora é que você vai sentir o drama desse processo de replicação. Bom, como vocês estão vendo, o DNA tem 2 cadeias, a 5' e a 3'. Quando ocorre o processo de transcrição, somente a de baixo, lembra que é aquela 3', aquela que fica de cabeça para baixo, ela que vai servir de molde para formar o RNA. Então significa que o T vai formar o A, tá vendo? Onde tem A vai entrar o U, onde tem C vai entrar o G, onde tem T vai entrar A, onde tem A vai entrar o U, onde tem G vai entrar o C, onde tem A, U, e aí vai. Então se eu continuasse, como é que seria aí agora, continuando? G, C, C, G, A, U, T, A, T, A. Compreenderam, galera? E aí eu vou ter esse filamento completo, que vocês estão vendo aí agora, né, vermelho, ou rosinha aí, que isso que vai ser o quê? O RNA, tá, que a gente acabou de produzir. Então isso que é o processo de transcrição. Então, ô professor, e quando acaba esse processo? O RNA mensageiro sai daí de dentro do DNA, e aí o DNA volta para o seu estado original, beleza? Ele vai voltar lá para ficar em hélice, dobradinho, né, retorcido, e aí fica lá de boas, até ocorrer de novo um novo pedido, né, para você formar de novo ali uma proteína. Porque é isso que no final, né, esse código genético ele vai mostrar o que ali para gente? Que esse código ele vai codificar aminoácidos, e a junção dos aminoácidos, que a gente aprendeu na aula passada, significa o quê? Formar uma proteína. Show de bola? Vamos lá, eu vou abrir agora para pergunta, tá bom? Façam perguntas, que é super importante aí para vocês agora, nesse momento, perguntarem. E aí a gente vê se está tudo bem. Então, transcrever é formar o RNA. E o que é que serve de molde para formar o RNA? O DNA. Que filamento? 3'. Então, é por isso que na hora que eu formo o RNA mensageiro, ele sempre será formado no sentido, então, 5', 3', tá certo? Então, é isso que é o grande detalhe. Então, aí, gente, finalmente eu consegui fazer o apontador aqui funcionar. Pronto, olha aí, ó. Então, observem que agora tem um laserzinho aqui ajudando, ó. Então, esse RNA aqui, ó, uma sequência de 3 letrinhas. Então, essa sequência de 3 letras que eu estou fazendo aqui, ó, o círculo, é isso que a gente chama de quê? De unidade do código genético. Então, o RNA mensageiro tem um código. Esse código, então, código genético. Então, isso que eu estou circulando, essas 3 letrinhas, a gente chama de códon. Códon.
esse códon ele vai fazer o quê? Ele vai codificar um aminoácido que é esse daqui de baixo. Então, essa codificação é exatamente isso. Ó. Então, AUC, aí outro códon, outro aminoácido. UCG, outro códon, outro aminoácido. Deu para entender, gente? Só que tem um segredo nesse código genético que a gente vai aprender daqui a pouco. Deixa quieto aí por enquanto. Então, a gente vai aprender o seguinte agora, que a tradução ela ocorre através da interação dos 3 RNAs. Lembra? A tradução é formar a proteína. Então, lembra que eu falei? O DNA é, digamos assim, a receita em árabe, né? A receita em árabe. Então, eu vou transformar ela em algo que dê para ler. Lembra? Então, quem é o cara que faz a coisa aqui? É a panela, né? Então, essa panela é o ribossomo. Então, dentro do ribossomo, vai existir uns sítios de ligação do RNA mensageiro, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a ler esse RNA mensageiro de 3 em 3 letras. É isso que é massa. E aí existe, então, os ingredientes. Quem são os ingredientes para formar uma proteína? Os aminoácidos, que são essas bolinhas aí que vocês estão vendo, de diferentes cores. Mas alguém tem que pegar os ingredientes. Então, o que pega os ingredientes para botar na panela? O RNA-T. Então, o RNA-T ele é um auxiliador, tá, desse processo. Então, ele vai lá e, ó, oi, traz o aminoácido tal, traz o aminoácido tal, então traz a metionina, traz a valina, traz a leucina, traz a isoleucina. E assim, o ribossomo só vai o que ali colando esses aminoácidos, que como a gente aprendeu na aula passada, né, isso se chama o que aí? Ligação peptídica. A ligação que vai unir um aminoácido ao outro, e assim, né, a gente tem a formação de uma proteína. Aí vocês vão dizer, pô, professor, fantástico. Então, quer dizer que o RNA mensageiro tem a mensagem, que é o códon, 3 letrinhas. O ribossomo, então, lê esses códons, chama o RNA-T, não é isso? E aí, ele só faz o que agora? Colar, ó, o aminoácido um no outro, para daí formar quem? A proteína. Fantástico? E aí, ó, para vocês perceberem como é que ocorre essa interação agora, né, do cozinheiro com o cara que está trazendo aí os ingredientes, que são os aminoácidos. Então, esse auxiliar de cozinha é o RNA transportador, que tem esse formato aí de trevo, né? Ele tem 3 partes. E essa parte aqui é a parte principal do RNA-T, que é chamada de anticódon. Então, repare que há uma interação de códon e anticódon, e essa interação é que determina esse encaixe perfeito para saber que a mensagem que eu estou produzindo, ela é certeira, entendeu? Então, essa mensagem, então, se encaixa, e aí acontece o quê? Beleza, então aí o aminoácido, o RNA-T, que está transportando o aminoácido, deixa o aminoácido no ribossomo, e aí vai ocorrer, então, a síntese proteica. Então, isso vocês estão vendo nessa imagem agora mais complexa, né? Que a gente percebe, então, como é que funciona uma célula, de uma maneira geral. Quer dizer que o DNA dela, em algum momento, o RNA polimerase, está abrindo ela ali, formando o quê? Um RNA mensageiro. Aí esse RNA mensageiro, ele é lido pelo ribossomo. O ribossomo, então, ele é o cara que está ali, né, na panela, e ele vai lá e chama, aminoácido tal, valina, serina, leucina, oi, vem cá. E aí começa a entrar ali e vai fazendo o que ali? A ligação peptídica, que vai unir o aminoácido para daí formar quem? A proteína. Então é assim que a coisa funciona, tá certo? Bom, só que tem um segredo fantástico aí para a gente poder aprender agora. Esse segredo é o segredo do código genético. Então existe aí uma coisa fantástica que a galera se enrola toda aí. Que quando a gente fala assim, ó, código genético, o cara vai lá, pô, descobrir seu código genético. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Então, em um filme, em um noticiário, isso é massa, né? Isso soa assim bonito pra caramba, né? Pô, descobrir seu código genético. Seu código genético é massa, cara. Você não vai ter doença nenhuma, não vai ter nada, vai ter olhos azuis, não sei o quê. Então, é mentira. Então, você não descobriu o código genético de ninguém. Você descobriu a sequência de bases do DNA, tá? A sequência de letrinhas lá do DNA.
É isso que você descobriu. Mas o código genético, essa tabela que vocês estão vendo aí, ó, isso foi descoberto em 1972, quando vários cientistas aí se debruçaram diante dessa história do RNA formar proteína, eles conseguiram então ver o que cada trio, né, que a gente chama de códon, ele está codificando. Então, quer dizer que esses nomezinhos que estão em inglês aí, ó, é o nome dos aminoácidos. Então, o UC codifica fenilalanina. O A, o G, seu U, seu C, seu A, seu G, leucina. Aí ao C, ao A, isoleucina. Ao G, metionina. Tá vendo? GU, GUC, GUA, valina. Então, como a gente viu na aula passada, sobre proteínas, só existe 20 proteínas, ou 20 aminoácidos. Né? Só é possível 20 aminoácidos. Lembra? 12 naturais, 8 essenciais. Natural, aquele que a gente produz. Essencial, aquele que a gente precisa comer. Lembra dessa história? Então, na medida que o ribossomo ele lê esses códons, aí o RNA-T, que é o transportador, está lá, né? Transportando esses aminoácidos que a gente falou aqui agora. Então, essa tabela é a tabela do código genético. Então, é isso que une todo ser vivo. Então, às vezes, né, o pessoal vai lá e duvida, né? Rapaz, será que a gente vê mesmo de uma única célula? Bom, a gente afirma que sim. Né, que uma bactéria é um ser bem simples, de origem a um ser mais complexo, que todo mundo descende, né, de um único ser vivo. E uma das evidências é exatamente isso. É o código genético. Ele é universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o A, o G, seu U, seu C, seu A, seu G, vai ser leucina em qualquer ser vivo. Então, numa planta, uma bactéria, tá? Então, aquela mensagem que está no DNA, que na hora que forma o RNA, vai ser sempre a mesma. Então, é isso que é a universalidade do código genético. Então, o código genético ele é universal. Então, isso significa que o código genético de uma formiga, de um elefante, de um pato, de uma ave, né, de um ser humano, é tudo igual. Tranquilos? Bom, a segunda parte da aula é a redundância do código, ou dizer que ele é degenerado. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns códons, esse que eu circulei aí, ó, leucina, repare que são quantos códons diferentes que formam a leucina? 6. Quer dizer que eu tenho 6 códons formando a mesma coisa. Aí vocês vão me perguntar, ih, rapaz, isso é bom ou ruim? Ah, isso é bom, bom demais. Por quê? Porque é o seguinte, que às vezes se ocorrer uma mutação no DNA, lembra, vai mudar o RNA. Mas se você muda as letrinhas, significa que nem sempre você vai ter um efeito visível. Compreenderam a ideia? Quer dizer que esse efeito não vai estar lá, sempre vai dar problema numa mutação. Então, existem as mutações que são chamadas de mutações silenciosas. O que quer dizer isso? Você muda o DNA, vai mudar o RNA, mas não significa que não vai mudar a proteína. Por que não vai mudar? Porque eu tenho uma grande chance de formar o mesmo aminoácido pós-mutação. Então, isso é show de bola. Então, essa vantagem do código ser repetitivo, ok? Então, redundante é isso, né? Ser repetitivo, ó. Então, o A, o G codifica leucina. Repare que 4 códons codifica prolina. Arginina, 4 códons também. Glicina, 4 códons. Estão vendo, gente? Então, isso que é o código genético. Então, na hora que vier uma questão lá do Enem, vier qualquer questão de vestibular dizendo que foi descoberto lá o genoma, ou seja, o código genético do coronavírus. Então, descobriram o código genético do coronavírus. E aí? Vocês vão acreditar nisso? Verdadeiro ou falso? E aí? Descobriram o código genético do coronavírus. Verdadeiro ou falso? Totalmente falso. Porque nesse caso, né, gente, ó, o código genético é essa tabela. Entendeu? E ela já existe aí há muito tempo. Legal? Agora, decifraram a sequência de nucleotídeos do coronavírus. Aí é diferente. Que, por sinal, que quem fez isso foi uma brasileira, né? Que logo no mês de março, se não me engano, no finalzinho de março, uma brasileira aí de São Paulo, ela conseguiu fazer isso, né? Ela conseguiu, então, fazer esse genoma, né? Do
do coronavírus, né? Do Covid-19. Então, quer dizer que a partir dessa pesquisa, né? Essa descoberta, é que aconteceu todo o avanço que existe hoje em relação à produção de vacina, à produção de tudo aqui em relação à Covid, exatamente por quê? Porque nesse caso, né, essa criatura aí, essa pesquisadora fantástica, ela descobriu então o genoma. O que quer dizer genoma? Um conjunto de letrinhas, né, de bases nitrogenadas, de nucleotídeos que formam o Covid. Aí é claro que para a imprensa, né, isso é uma notícia que vai ficar chata, né? Imagine. Aí então os caras vão lá e jogam, né? Decifraram o código genético do coronavírus. Mas não, decifraram o que, na verdade? O sequenciamento de nucleotídeo. Então, quais são os nucleotídeos? Quais são as letrinhas, né, que formam o coronavírus? Legal? Então, foi isso que foi descoberto, e é isso que é sempre descoberto sempre. Mas a galera, né, a imprensa, nesse caso, para a notícia ficar bonitinha, aí solta uma dessa, tá certo? Bom, vamos lá. Então, é a vantagem. Ó. Qual a vantagem do código ser repetitivo? Qual a vantagem desse código genético? Né? Ele ter repetições. Então, essa vantagem, ela ocorre exatamente a partir de que ali. Aí eu vou dar um exemplo. Olha aí que legal. Tem uma mutação em um códon, né, lá no RNA, no DNA. E aí, olha o que aconteceu na mutação 1. Na mutação 1, a AGC virou AGG. Aí quer dizer que mudou o aminoácido, tá vendo? Mas repare que se a mudança, né, fosse lá, ó, uma outra letra, AGC pelo U, né? Então troquei o C pelo U, ó. Aí repare que ficou igual. O C pelo G que deu tilt. Mas o C pelo U deu certo, ó. Então quer dizer que a mutação 1 é uma mutação que resultou em alguma alteração genética na pessoa. Então a pessoa vai ter uma enzima, vai ter uma proteína com algum problema. Na mutação 2, não vai acontecer nada. Quer dizer que apesar de ter sofrido alterações no DNA, isso não vai causar câncer, não vai causar nada para aquele indivíduo. Tá bom? Perfeito. Até aí, galera. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Falem agora. Não se calem para sempre. Tá tudo bem, né? Então, só ressaltar que o que é que causa mutações? O que é que altera DNA? Aí, quer dizer que as radiações, né, substâncias químicas que estão em conservantes, em corantes, em inseticidas, né? Então, recentemente, né, foi liberado aqui no Brasil cerca de 200 herbicidas, né, ou 200 agrotóxicos, né, foram liberados, onde a maioria deles, né, são mutagênicos, né? Então, aí quer dizer o quê? Que eles podem causar câncer ao mudar o DNA, né? E aí, com isso, resultar em alterações, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está quase chegando ao fim em relação à nossa live. Eu só queria, assim, mostrar para vocês o seguinte, que hoje, a aula de hoje, ela foi para mostrar a estrutura química do DNA. E aí, devido a um problema aqui na minha câmera aqui, a gente não conseguiu ter uma imagem legal lá no quadro. Onde a maior parte dessas explicações seria no quadro, que seria bem mais interessante lá no quadro. Bom, eu tenho aqui uma questão que ela é bem interessante. Uma questão de raciocínio lógico, que já caiu aqui em algumas questões de prova do Enem. Então lá vai, ó. Nos ácidos nucleicos encontram-se bases nitrogenadas, formadas pares de relativas especificidades. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontra-se 38% de citosina. Que percentuais de adenina, guanina e timina são esperados, respectivamente? Aí é uma questão de quê? De raciocínio lógico, entendeu? A gente vai tentar fazer assim, ó. Vai lá e pensar. Peraí, C, né? Quem é C? É que está aparelhado com quem? Com G, não é isso? Então, se C é 38, G tem que ser quanto também? Hein, galera? G tem que ser 38 também, concorda?
E aí, pessoal, não tem que ser 38? Tem. Ah, então, com certeza tem que ser 38. Vamos lá. Então, porque todo T está ligado a A, todo G está ligado a C. Então, se eu tenho se G é 38, se C é 38, G também tem que ser 38. Só que a questão que é, ó, na ordem certa, adenina, guanina e timina. Então, eu sei que, ó, 38 está aqui e 38 está em citosina. Soma aí, galera. 38 mais 38 dá quanto? Quanto é 38 mais 38? Ó, 76. Então, 76 menos o total. Quanto é o total? 100%. Sobra 24, né? Então, significa o quê? Que 24 está em 24 está em 12, está em A, e 12 está onde? Em T. Compreenderam a ideia? Ó, então, a resposta para isso é a letra E, que não está aparecendo aí para vocês. A letra E aqui. Deixa eu diminuir o zoom, e talvez apareça aqui essa letra E. Então, observe que a letra E aqui que vai ser 12, 38 e 12 de novo, né? Porque está pedindo na sequência correta. E qual é a sequência? É exatamente, né? A vai ser 12, G vai ser 38 e T vai ser 12 de novo. Beleza? Pessoal, eu vou tentar voltar lá para o quadro. Se eu conseguir, eu tento explicar essa questão lá no quadro e eu vou tentar fazer essa explicação lá, tá bom? Então, deixa eu só tentar mais uma vez aqui e volto. Pronto, pessoal. E aí? Aqui hoje eu não tive a produção hoje me ajudando, então eu tive alguns problemas técnicos aí, mas vamos lá. Gente, então a ideia, né, da nossa live hoje foi exatamente a gente entender a estrutura química, né, de um ácido nucleico, que seria o DNA e o RNA, tá bom? Aí espero que a semana que vem, né, próxima terça, aí a gente continue, tá? Aí vai falar, então, exatamente de quê? Desses avanços, né? Desse processo de transcrição, de tradução, tem um monte de coisinhas aqui ainda para a gente poder aprender. Mas como eu estou vendo que está funcionando, acho que a imagem agora está legal, né? Então, dá para a gente fazer algumas explicações rápidas aqui no quadro ainda, tá certo? E tentar aproveitar esse momento aqui para poder realmente a gente aprender. Bom, sobre a questão que a gente estava resolvendo, é o seguinte, ó. Se C era 38%, aí, lembra do DNA? Olha só, todo A está ligado a T, todo G está ligado a C. Então, significa o quê? Significa que, se C é 38, G tem que ser quanto também? 38. Aí, quando eu fiz a soma, ó, somei aqui, ó, deu quanto? 76, não é isso? Então, 76 para 100%. Aí vai dar quanto? Ó, então, aí está faltando, ó, menos 100, não é isso? Menos 100%. Está faltando quanto? 24. Esse 24%, eu sei que 12, olha aí, galera, ó, 12 está em A e 12 está onde? Está em T. Tudo bem? Então, esse que é o grande lance aqui que a gente está falando, tá bom? Então, significa que a proporção, né, de bases hidrogenadas do DNA é super fácil de determinar. Uma vez que você acha, conta, né, determinou a quantidade de um nucleotídeo ou de uma base hidrogenada, aí vai ser fácil achar o resto, tá bom? Vou fazer outro exemplo e dando já um macete para vocês.
e a gente entender isso de outra forma. Olha que massa, ó. Repare, o outro jeito de fazer isso. Digamos que a quantidade de A ela é 30%. Aí qual vai ser a quantidade de G? Legal? Olha aí, galera. Ó. Se A é 30, qual a quantidade de G? Aí eu faço o quê para poder determinar isso? Aí eu criei um jeito, galera, da gente determinar isso assim, ó. Repare, ó, que se você somar A e C, dá quanto? Dá 50. G e T dá 50. Então, achar a base que não é complementar é super fácil. É só você fazer o que aqui? Pensar, ó, para dar 50%, tá faltando quanto? Entendeu? Aí, ó, 20. E aí foi, acabou. Aí é um jeito mais fácil de determinar esse processo aqui de achar as bases tracionadas. Certo? Bem mais simples, né? Bem mais fácil. Então, professor, não entendi. Então tá, para quem não entendeu, quer dizer que se o A é 30, T também tem que ser quanto? 30, né, gente? Ó, aí 30 mais 30, 60. Tá faltando quanto para 100? 40. Aí quer dizer que 20, né, galera? Ó, 20 vai estar em G e 20 vai estar onde? Em C. E aí, fechou a questão. Legal? E assim a gente conseguiu resolver aí a nossa questão. Bom, eu vou tentar mostrar de novo como é que ocorre esse processo de transcrição e tradução de uma forma agora maior, de uma forma mais ampla e melhor explicada. Bom, estou vendo que a internet agora ajudou, e aí vamos ver o que acontece agora nessa revisão que a gente vai fazer. Bom, lá vai, hein? Então significa que DNA, quando se duplica, a gente chama esse processo de replicação. DNA, quando forma o RNA, a gente chama esse processo de transcrição. Quando o RNA forma uma proteína, a gente chama esse processo de tradução. Né? Então, olha aí, galera, ó, replicação, criar a cópia, transcrição, transformar DNA, lembra o árabe brabo lá em algo entendível, né? Que seria transcrever, fazer a transcrição, e a proteína é aquilo que a gente vê, que seria o quê? A tradução. Perfeito? Bom, o que, é que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu que a replicação ela é uma palavrinha mágica, ela tem uma palavrinha mágica, que essa replicação é chamada de semi-conservativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, nesse caso, ó, quando o DNA está nesse processo de replicação, ó, ele vai abrir, uma enzima vai abrir esse negócio aqui, essa hélice, e aí uma enzima super importante, ó, chamada DNA polimerase, o que é que ela faz? Ela vai inserir os nucleotídeos novos. Então, olha o que eu estava tentando explicar para vocês. Ó. Se aqui é A, aqui é T, aqui é C, aqui é G, olha o que acontece. Olha que lindo, olha aí que massa que vai acontecer aqui agora. Reparem, ó. Quer dizer, A, eu vou formar quem? T, né? T, coloca quem aqui? A. E do outro lado, ó, fazer outro filamento, onde T coloca quem? A. A coloca quem? T. Resultado dessa história é que eu vou ter duas cadeias de DNA que elas são completamente o quê? Idênticas, que elas são completamente iguais. Porém, uma fita, ela é velha e a outra fita, ela é o quê? Nova. Então, a fita nova, né, que está de azul, né, não sei se está dando para ver, e a fita velha é a que permaneceu aqui de quê? De preto, ó, fita velha. Tudo bem? Só que elas são completamente o quê? Iguais, ó, porque na hora que eu faço a inserção dos nucleotídeos, olha o que acontece. Se eu coloco A, T. T coloco quem? A. É isso que é a coisa mais fantástica do mundo. É isso que me deixa arrepiado quando dou essa aula aqui, ó. Aí você percebe, então, rapaz, é por isso que a gente tem cerca de 100 trilhões de células no nosso corpo e todas elas têm o mesmo DNA. Por que todas elas o DNA é o mesmo? Né? Porque essa replicação é um processo de quê? De criação de cópias idênticas, né? E se der algum problema nessa formação dessas cópias, é isso que a gente chama de mutação, que seria essa alteração na produção das cópias. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, DNA polimerase é a palavrinha mágica que você tem que aprender, a enzima mais importante.
E a outra palavrinha mágica da replicação é que ela é o quê? Semi-conservativa. Então, é isso que vocês têm que colocar no caderno de vocês, bem bonitinho, sobre replicação. E lembrar que a replicação é que garante o que aqui? A reprodução. Então, professor, eu tenho aqui uma bactéria, ó, olha lá bonitinha. Então, essa bactéria só vai conseguir formar outra bactéria se o DNA dela se duplicar. Então, vai ocorrer o que aqui? Duplicação, ó, do DNA, e assim eu vou ter o que aqui? Duas células. Então, quer dizer que a replicação é que garante o que aqui? A reprodução. Tranquilo? É isso que é super importante para a gente entender. Aí eu vou revisar a transcrição e tradução bem rapidinho, tá? Aí depois é só voltar, né, gente? O bom da live é isso, né? Que vocês podem voltar depois e fazer a anotação no caderno se você não fez agora. Aí, transcrição. Então, eu vou dar aquele exemplo, ó, que eu fiz aqui. Então, tem um filamento DNA, que é isso. Isso aqui na sala de aula seria massa, né, gente? Ó, na sala de aula seria show de bola, ó. A gente estaria assim, DNA fez 5 linhas, né? E DNA 3 linhas. Então, se o DNA 5 linhas é A, aí aqui embaixo vai ser o quê, gente? T, né? A, C, G, A, T, A, C, T, A, C, T e A, né, galera? Aí, ó, fez a complementação. Então, lembra que a transcrição, somente um filamento de DNA que serve de molde para formar o RNA. Então, quer dizer que o processo de transcrição, ó, vou escrever isso bonitinho, a transcrição ela vai ocorrer na hora que eu pego aqui, ó, formular o RNA no sentido 5 linhas. Por isso que teve aquela pergunta, qual o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas. Vamos lá, porque agora, ó, porque eu só pego esse filamento 3 linhas, lembra com mod? Então, vou lá e formulo T, A, U, C, G. Uau, professor, que massa. Ó. G, C, A, U, T, A, U, C, G, T, A. Né? Então, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Vamos lá. A, U, C, G, T, A. Pronto. E aqui agora, ó. A, U, C, G, T, A, U. Bom, e aí, acabei repetindo aqui alguma coisa, mas vamos lá. Acho que está tudo certo. Acho que está, né? Minha produção aqui, ela não está olhando aqui. Carregador aqui para notebook, urgente. Vamos lá, então. Significa o seguinte, e quando eu leio o RNA mensageiro, eu vou ler ele como aqui, de 3 em 3 letras. Vou até apagar isso aqui para a gente não se confundir. Cada 3 letras que existe no RNA mensageiro, a gente chama de quê, pessoal? De códon. E aí quer dizer que cada códon desse, naquela tabelinha, né, que é chamada tabela do código genético, aí a gente vai orientar a formação de quê? De um aminoácido, não é isso? Então, ó, AUG eu decorei aí, ó, que vai ser metionina. Não está funcionando ainda. Ó, AUG, metionina. Então, se AUG é a metionina, agora sim, vamos lá. Ó, AUG é metionina, seu A, ó, é um aminoácido chamado leucina. E aqui, galera, ó, o GA, ele é um códon que significa fim. Quer dizer que quando tivesse o GA aqui, ó, significa que vai acabar o processo de tradução, tá bom? Então, quer dizer que a tradução ela vai acabar. E aí, quer dizer que se a tradução acaba, significa que acabou. Fim, não tem mais nada. E aí, quer dizer que eu teria uma proteína somente o quê aqui? Com 2 aminoácidos. Então, é isso que aquela tabelinha está mostrando lá para gente. Então, ao G é o códon de início, tá? Então, eu só começo um processo de transcrição, de tradução, a partir de quê? Do AUG. Aí, o GA, o AA, ó, e o AG são os 3 códons que significam o quê? Fim. E aí acaba a tradução. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, é assim que ocorre, né, esse processo que eu tentei explicar. Transcrição, formar o RNA, tradução, formar a proteína. E para que isso aconteça, depende de uma organela, né, que é o RNA lipossômico, que é o RNA que forma quem aqui?
a ligação peptídica, que vai unir os aminoácidos, né, gente, ó, que um certo cara chamado RNAT está trazendo, né? Então, olha que massa, ó. Deixei aqui para vocês, olha aí, ó, AUG, CUA, olha que legal, ó. CUA. E aí, eu tenho lá o que, gente? Ó, o RNAT, ó. Então, olha que massa. O RNAT, a imagem voltou a ficar ruim, né? Aí a produção está falando agora aqui que a imagem está ruim. Bom, é, vamos lá. Mas eu vou tentar, gente, continuar aqui, ó, só para a gente poder fechar a aula, tá bom? Quer dizer que para cada códon tem que aqui um anticódon. Então, A, U, A, C. Aí quer dizer que aqui está um aminoácido e isso aqui, né, que é o RNAT, ó. Então, quer dizer que o RNA forma um ribossomo, e aí o que vai acontecer? Aquele aminoácido que ele vai entrar aqui, trazido pelo RNAT, eu vou encaixar esses aminoácidos, e quando ocorrer o encaixe de um aminoácido no outro, eu tenho que ali uma ligação peptídica. Então, minha mão, ó, é o ribossomo, tá? Esquece lá a imagem que está ruim, chega para cá, ó, presta atenção aqui, ó. Quem é isso aqui? O ribossomo, tá? Lendo quem aqui? O resto da mão é o ribossomo, os três dedos, A, U, G. Aí quer dizer que existe um RNA que é chamado RNAT. E a função dele é carregar quem aqui? O aminoácido. Ó. Então, o aminoácido é esse piloto. Então, olha que massa. Olha o que vai acontecer. Ó. Aí eu estou lá chamando. Auge! Quem é que chega lá? Adivinha? O RNAT, carregando ali ó, os três códons que se encaixam. Aí se encaixa, o ribossomo ele vem como se fosse uma mão aqui, ó. Aí o aminoácido chega aqui e sai, ó. Tá vendo? Massa. O RNAT foi embora. Mas quem ficou? O aminoácido. Então eu vou lá e chamo a outra letrinha aqui, ó. Seu A! Seu A! Aí o que é que vai chegar lá? O RNAT carregando aqui o quê? GAU. Com outro aminoácido que agora é quem? A leucina. Tudo bem? Aí, ó, eu vou lá, ó, de novo, encaixa. Tá vendo? Quem é esse cara? Quem é esse dedo? Quem é essa mão? RNAT. Quem é esse daqui? RNAM. Ó, que massa. Encaixou, largou o aminoácido aqui. Ligação peptídica, outro aminoácido. No caso que eu fiz, que eu criei, só tem dois aminoácidos válidos. Porque esse códon GA significa fim. Então, quando ocorrer aquele UGA, aí o ribossomo, ele larga aquele RNA mensageiro e tchau. Aí abandona ele e com isso acaba o processo de tradução. Legal? Bom, gente, então, a próxima aula a gente continua, a gente vai falar ainda mais ainda desse processo de transcrição e tradução, falar do processo de splicing, falar de introns, de exons, splice alternativo. Então, tem muita coisa aí para a gente poder aprender tá? Ainda sobre ácidos nucleicos. Galera, então, a gente vai fechar a nossa live de hoje por aqui. Deu tilt hoje em uma série de fatores aqui que deu errado, mas vamos lá. Valeu. Até mais, galera. Então, lembrem, toda terça, biologia, toda quinta, aula de química. E aí, quinta-feira, então, a gente tem aula de química aí, continuando cadeias carbônicas. Né? A gente vai aprender na próxima aula aí o chamado ciclocarbonetos. E aí vai ser massa. Tá? Eu vou ver se eu consigo outro professor para estar me ajudando. E aí acho que vai ser mais legal ainda. Valeu, gente. Oi! Tchau, galera! Eu não vi perguntas. Teve alguma pergunta aí? Valeu, Larissa. Valeu, Giovana. Valeu, gente. Obrigado.